Agora, finalmente, vamos falar do último tipo de polarização que pode acontecer. A gente estava falando de luz que pode ser não polarizada, significa que por vezes ela aponta em uma direção, por vezes aponta em outra, mas de forma desordenada. Uma luz pode ser polarizada linearmente, é quando ela tem um eixo predileto, mas a gente vai ver agora que uma luz também pode ser polarizada circularmente. Ela aponta em cada hora numa direção, mas de forma ordenada, cíclica, tá? Que é o que está mostrado aqui. Então, aqui só está mostrado o campo elétrico, né? O campo magnético está sempre perpendicular. No caso aqui, ele estaria aqui e também estaria girando aqui assim, numa hélice, tá? Quando é que isso acontece? É fácil. Vamos pensar que o campo elétrico pode se somar diretamente, no princípio da superposição. Então, se eu tenho uma onda eletromagnética que aponta na direção X, somada a uma onda eletromagnética cujo campo elétrico aponta na direção Y, você pode ter essas ondas, a princípio, com qualquer fase relativa. Aqui eu estou pegando, eles têm a mesma velocidade, mesmo frequência, mesmo número de onda. Então, se propagando na direção Z, podem apontar na direção X ou Y, então está tudo fazendo sentido. E, a princípio, as duas parcelas podem estar com fases diferentes. O caso, lembrando que, rapidamente, né, que a tangente do ângulo que o vetor faz com o eixo X é igual à razão entre Vy e Vx. Isso vai ser importante logo mais, tá? Por quê? Lembra que tangente é seno sobre cosseno. Vamos lá. Vamos pegar o caso particular em que as fases da direção X e da direção Y são iguais. Se elas são iguais, eu vou dividir Y por X ou X por Y, só para mostrar uma coisa. Se essas aqui são iguais, os cossenos morrem. O que significa que a Y sobre a X, que é, lembrando, é a tangente de θ do ângulo que essa onda faz com o eixo X, é uma constante. Ela vale E0Y sobre E0X. O que significa que esse ângulo é constante. A onda está oscilando sempre, mantendo o ângulo θ com relação a um eixo fixado. Tá? Então, isso daqui é o caso da polarização linear. Polarização linear é a superposição de ondas em mesma fase. Se eu tenho uma fase diferente, por exemplo, se eu faço uma defasagem de π sobre 2 entre elas, tá? Em 90 graus, e eu vou considerar o caso particular em que as amplitudes na direção x e y são idênticas, tá? Logo mais a gente vai generalizar. Se as fases são diferentes por π sobre 2, eu posso pegar aqui e substituir φy, por exemplo, por φx mais π sobre 2. Por que isso é interessante? Porque somar π sobre 2 no cosseno é a mesma coisa que tomar o seno, né? Então, cosseno de um ângulo qualquer mais π sobre 2 é igual ao seno desse mesmo ângulo. E aqui, então, se eu fizesse a razão entre um e outro, ia me dar uma coisa diferente, né? Eu ia ter a x sobre a y, o E0 ia cortar, mas aqui eu ia ficar com cosseno sobre seno, que não corta. Então, esse ângulo, como função do tempo, ia mudar. E, de fato, muda. Só que muda de um jeito particular, que é interessante. Uma outra conta que eu posso fazer é somar os quadrados das duas equações. Se eu somar os quadrados das duas equações, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então, eles se cancelam. X ao quadrado mais AY ao quadrado está valendo E0 ao quadrado. Isso está me dizendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é o módulo ao quadrado do próprio campo elétrico. Isso está me dizendo que isso é uma onda cujo ângulo com o eixo x varia no tempo, mas sempre com módulo E0 constante. Então ele varia aqui mantendo o mesmo módulo. Isso é o que a gente chama de polarização circular. Ele está sempre em cima de um círculo, aumentando linearmente com o tempo esse ângulo θ. Graficamente, vamos ver isso acontecer. Vamos pegar z igual a 0, por exemplo. Então, se eu tomar z igual a 0, φx igual a 0, eu vou ficar só com
é x igual a zero cosseno de ômega t, e o y seria zero, lembra que é menos ômega t, então cosseno de menos ômega t é igual a cosseno de ômega t, seno de menos ômega t menos seno de ômega t. Então tem um menos aqui para fora. Em z igual a zero, lembrando. Em t igual a zero, é fácil. T igual a zero, cosseno é 1, seno é 0. Desculpa. T igual a zero, cosseno é 1, seno é 0. Tá certo. Eu troquei aqui. Eu escolhi esse daqui para o x e esse para o y, mas o certo é esse daqui é o y e esse daqui é o x. Tá? Então, em t igual a zero, esse campo elétrico aponta aqui, pá, para cima. Eu não sei se isso está consistente com os slides anteriores, mas para esse slide eu vou fazer isso. Depois de um pouquinho de tempo, o que vai acontecer? O eixo x vai ganhar um pequeno valor, agora o seno agora passa a ser não nulo, um número ligeiramente negativo, e o cosseno passa a ser um número um pouco menor que 1. Então, antes eu tinha E0 aqui em cima, eu continuo com E0, lembra que é constante o módulo, só que agora apontando um pouco mais para cá. Se eu for seguindo, quando o tempo for igual a π sobre 2 ômega, eu chego aqui. Então, do jeito que está montado, isso aqui era importante. Do jeito que está montado, isso aqui é y, isso aqui é x. Do jeito que está montado, repara, aqui é a direção x, aqui é a direção y. A propagação aqui seria para fora, né? Na direção z positiva. E você está tendo a polarização circular girando nessa direção aqui, né? Na direção anti-horária. Então, a gente chama isso aqui de polarização circular esquerda. Por que esquerda? Você pode pensar que vamos pensar aqui com calma. X, Y, Z. Talvez esteja errado que isso daqui é esquerda. Eu vou chamar a atenção disso na aula presencial. Então, eu acho que foi por causa dessa troca que eu dei alguma bobeira. Depois eu faço com calma. A mesma coisa pode acontecer se você trocar a relação entre K e ômega. O que vai acontecer é que você vai começar a ter propagação no outro sentido. Aí seria polarização circular direita. Mas a definição de esquerda e direita eu vou confirmar com vocês nessa aula de aula. Um caminho, analogamente, você poderia ter a circular direita e poderia também ter a elíptica. Como é que acontece a polarização elíptica? É quando, ao invés de E0x ser igual a E0y, você tem E0x diferente de E0y, por exemplo. Então, a amplitude no x é diferente da amplitude no y, na direção y. Tá? Você pode, inclusive, ter casos um pouco mais complexos, como esse daqui que tá mostrado, em que a polarização é elíptica, mas em ângulo. A gente vai discutir isso também em sala de aula, tá? Porque aqui é um pouco mais fácil da gente interpretar isso daqui em termos de fasores, que é uma coisa que eu ainda não ensinei para vocês. Talvez vocês tenham aprendido em Física 3, mas eu vou revisar com vocês em sala de aula. Agora, como que se faz uma polarização elíptica? Tem algumas formas de se gerar essa polarização. Uma forma é um material em que a velocidade de propagação das ondas verticais é diferente das ondas horizontais. De forma que, se você mandar uma onda não polarizada aqui, a componente vertical vai ganhar mais fase do que a horizontal. Ela vai andar mais rápido do que a outra. De modo que a fase relativa entre cosseno e seno aumenta, e aí a gente já viu que essa fase relativa é o que dá origem à polarização circular. Tá?
Aqui, no caso, se você fizer o comprimento de onda sobre 4, o comprimento de onda sobre 2, comprimento de onda... Isso é que vai determinar a espessura, né, desse camarada, isso que vai determinar se vai sair numa polarização circular para a esquerda, circular para a direita. Tá? Lembrando que o comprimento de onda sobre 4 significa uma fase relativa de π sobre 2, que é exatamente o que a gente viu na polarização circular. Uma coisa interessante é você tentar calcular o vetor de Poynting e a intensidade da onda circularmente polarizada. Aqui, no caso, eu passei o μ0 para o outro lado, né? Lembra que o S é vetor B dividido por μ0. E aí, para não ter que ficar carregando μ0, eu passei μ0 do outro lado. Então, μ0S é igual ao campo elétrico, produto vetorial, campo magnético. Repara que o campo magnético é a mesma regra, né? Tem que ser sempre perpendicular ao campo elétrico e perpendicular à direção da propagação. Aqui, no caso, a gente escolheu a propagação na direção X. Então, o campo elétrico, ora aponta na direção J, ora aponta na direção K. Né? Aqui o cosseno e o seno é o que garantem que você está numa polarização circular. Uma primeira etapa desse exercício é identificar que o campo magnético aponta nessa direção aqui, que o seno passa a multiplicar o J e o cosseno passa a multiplicar o K. Tá? Isso daqui é uma onda eletromagnética perfeitamente aceitável. Agora, quando eu fizer esse cálculo, vai ser interessante, porque, por exemplo, J aqui, produto vetorial com J dá 0, mas J produto vetorial com K não dá 0. Então você vai ter o cosseno multiplicado por cosseno. A mesma coisa vai acontecer do K com J. Resultado final, aparece um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado que se cancelam, né? A soma dos dois é igual a 1. Então o resultado é que, para uma onda circular, diferente da onda plana monocromática, desculpa, da onda linearmente polarizada, o vetor de Poynting não é uma função do tempo. E era de se esperar, né? Porque na onda linearmente polarizada, tem hora que você tem muito campo elétrico, logo tem muita energia armazenada no campo elétrico. Tem hora que o campo elétrico é 0. O campo magnético é a mesma coisa, tem hora que o campo magnético é 0. Então, se eu ficar observando quanta energia está fluindo através de uma superfície, quando eu estiver passando um máximo, eu vou ter muita energia fluindo. Quando estiver passando um nó, não vou ter energia nenhuma fluindo. Então, esse fluxo de energia eletromagnética varia com o tempo. No caso da elíptica, tá sempre campo elétrico passando, e sempre com a mesma amplitude, né? De modo que E ao quadrado é constante. E isso faz com que o vetor de Poynting seja uma constante no tempo. Mesma coisa no espaço. Né? Intensidade é a mesma coisa. Repara que aqui a amplitude máxima dos campos é dada por E0. Lembra que a gente fez antes um caso que era E0 cosseno de kx menos ômega t, na direção J, mais E0 na direção K vezes cosseno também. Se fosse cosseno aqui, a amplitude máxima não seria E0, seria 2E0, né? Porque esse cosseno e esse cosseno podem ambos estar no máximo simultaneamente. Aqui no caso não. Aqui como é cosseno aqui e seno aqui, a gente já viu o módulo desse campo elétrico, na verdade, é uma constante, sempre vale a 0. Então a amplitude é 0. Tá? O máximo valor do campo elétrico é 0. Mesma coisa para o campo magnético. Tá bom?